Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. Olá, está começando mais um Ponto de Vista, você acompanhando sempre a gente aqui na Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, sempre a tradição da discussão política, dos debates aprofundados dos temas importantes, né, da pauta que a gente forma aqui no dia a dia da cidade e, claro, da região metropolitana e, claro, a discussão também aprofundada dos assuntos, os temas de interesse nacional que pipocam, né, diariamente, tá certo? Como a questão que envolve o foro privilegiado, 10 ministros ontem votaram, não sei se o Gilmar Mendes já votou hoje, é o último que faltava, né? Nem sei por que ele foi o único a não votar ontem. Todos se declararam lá absolutamente a favor dessas restrições, supostas restrições que vão acontecer com o foro privilegiado, mas um acha que tem que ser por um lado, outros acham que tem que ser por outro, está uma confusão armada. Gilmar Mendes disse claramente que o Supremo está armando uma confusão dos infernos que ninguém vai se entender daqui para frente. Estou começando a achar isso também. Vão chegar à conclusão que é melhor não mexer nisso, desiste, fica todo mundo com o foro e segue essa carruagem, né, que a gente vem acompanhando há tanto tempo. Situação lamentável mais uma vez, a gente já bateu nesse tema muitas e muitas vezes aqui, a questão da saúde regional, a morte de um bebê lá em Bertioga, né, os médicos procurando possibilidade de internar numa UTI pediátrica, enfim. Não havia vaga em UTI pediátrica, a Secretaria de Estado da Saúde disse que não, havia, mas não dava para transportar o menino por causa do estado de saúde. Menino não, um bebê, né? Recém-nascido. E aí o médico veio desmentir a Secretaria de Saúde. Ou seja, a gente fala, vira, bate, rebate e tal, repica os assuntos, fala. E essas coisas continuam acontecendo por aqui, não dá para entender, né? Reprise do ponto de vista, como eu disse ontem, né, confirmando hoje, a partir de hoje, né, até o final dos Jogos da Unisanta, acontece a partir da 1h30 da manhã, certo? Você que está acostumado com a reprise às 8 da noite, hoje às 8 da noite nós vamos ter aqui, a partir das 7h30, na verdade, 19h30, a festa de abertura dos Jogos da Unisanta, né, o congressamento aí das diversas faculdades das universidades aqui da região metropolitana. É uma festa sempre muito bonita, né, várias atividades esportivas em confronto, né, em competição, e você vai acompanhar tudo aqui na Santa Cecília TV. Portanto, de hoje até o final dos Jogos da Unisanta, reprise do ponto de vista a partir da 1h30 da manhã. Secretário de Turismo de Santos, Odair Gonzalez, está com a gente aqui para participar mais uma vez conosco, pela primeira vez ocupando este cargo aqui na cidade. Tudo bem, né, Odair? Tudo bem, boa tarde, Boturão, boa tarde, Luigi, Marcos, Santana, grandes amigos aqui da mesa, nossos amigos ouvintes, telespectadores, uma satisfação estar com vocês aqui. Hoje eu estou com uma mesa só de seleta amigos. De amigos seletos, muito bem. Luiz de Vai, jornalista, companheiro nosso aqui, participa mais uma vez com a gente aqui no Ponto de Vista. Prazer também tê-lo a bordo aí, Luiz. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Edgar, mais uma vez pelo convite. Boa tarde, Marco. Boa tarde ao secretário agora pontual, secretário Odair Gonzalez, pela primeira vez falando com o senhor agora na condição de secretário. Boa tarde ao pessoal de casa também. E o nosso Marcos Santana lá na ponta, atento sempre aí às redes sociais, as transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista e a sua participação conosco também. Tudo certo por aí, Santana? Tudo certo, boa tarde. Tirando os problemas, tudo bem, né? Apesar de ontem à noite não ter sido uma noite tão interessante para os torcedores do Alvinegro de Parque São Jorge, vamos levando. E, Butrão, quero aproveitar essa participação inicial para fazer um registro, uma informação passada pelo professor José Pascoal Vaz, que acontece amanhã às 16 horas na Câmara de Santos, a outorga póstuma da medalha de honra ao mérito Brás Cubas, ao professor Paul Singer, professor emérito da USP, foi um economista, foi uma das primeiras pessoas a difundir no Brasil o conceito da economia solidária. Então, é uma pessoa muito importante que batalhou durante toda a sua vida para construir uma sociedade brasileira mais justa. Aí vamos discutir de novo, hein? Cabe a homenagem aqui da Câmara de Santos, não cabe a homenagem na Câmara de Santos. Olha, é discutível também, tá certo? O Paul Singer é tudo isso que o Marcos Santana falou. Mas no caso aqui... Algo mais, tá certo?
Mas não sei a relação com a cidade, qual foi. Não, até fazendo a defesa do Paul Singer aqui, não que ele necessita dessa defesa, mas o Conselho de Economia Solidária, que ele começou a difundir no Brasil, em especial em Santos, inspirou vários projetos, né, como a lavanderia coletiva, a lavanderia 8 de março, que começou há décadas, uma década e meia atrás, e hoje permite geração de emprego e renda para muitas pessoas. Existem alguns projetos muito interessantes também no Morro do São Bento, em Santos, baseado na economia solidária, e outros projetos também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, quer dizer, é uma ideia que tem muito a ver com a nossa realidade. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo agora, e convidar você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores ficam disponíveis também na internet, no nosso canal no YouTube ou na nossa própria página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, uma boa madrugada. Boa madrugada, tá certo? E sempre lembrando, bom, isso já era um problema danado, né? Quando a gente termina o programa às 2h30 da tarde, a reprise começa às 8h, ninguém sabe ao certo o que pode acontecer na República, você imagina, né? Às 1h30 da manhã, o que é que já aconteceu no dia a dia aqui do país, inclusive um encontro, olha, o encontro, como poderei dizer assim, um encontro cadavérico, né? Político cadavérico nesta quinta-feira. Foi hoje, né, Santana? Ou vai ser hoje? Foi ontem, desculpa, quarta-feira. Michel Temer e FHC, que devem ter discutido talvez, não sei, quem poderia ter sido o ministro da Fazenda de Tancredo Neves, né? Poderiam ter discutido como eram bons os dias na época de Castelo Branco, né? Porque na situação que eles se encontram hoje, acho que só falar do passado mesmo, né? Porque Fernando Henrique não tem voto para eleger nem o subsíndico, né, da casa dele. O Temer tem 1% de intenções de voto. O presidente da República tem 1% de intenções de voto. É claro que está essa ladainha aí, eles querem de qualquer maneira enfiar o MDB e o Temer goela abaixo do candidato Geraldo Alckmin, que evidentemente está à distância do presidente da República, né? E o Temer quer fazer essa união, quer fechar o MDB com o PSDB, mas quer que o candidato do PSDB vá para a televisão, para as redes sociais, para a campanha defender aí o legado do governo do Temer. Eu duvido que o ex-governador Alckmin aceite esse tipo de situação, né? Bom, mas eu queria, na verdade, o Daí, Luigi e Santana, mais uma vez bater nessa coisa, né? Morreu um bebê, né, recém-nascido, problemas respiratórios, né, bronquiolite, né, inflamação nos brônquios, e acabou virando uma pneumonia. Os médicos do pronto-socorro de Bertioga procuraram aí, no cadastro aí da região, uma vaga de UTI pediátrica. Não tinha vaga de UTI pediátrica e o menino foi a óbito, né? Um bebê, né, recém-nascido. E mais uma vez a gente está de frente para essa situação. Já discutimos aqui, a Paula Covas esteve aqui, médicos estiveram aqui, né, o secretário municipal participa constantemente aqui conosco, né, dá várias explicações. Não é possível uma coisa dessa. E aí agora a gente é obrigado a assistir a Secretaria de Estado confrontando informações com a Secretaria, com os médicos do pronto-socorro que atenderam a criança. O médico disse que é mentira, né, o que a Secretaria afirma, que haviam, né, vagas, mas não se podia transferir o nenê por conta da condição dele. O médico disse que não é nada disso, que ele podia ser transferido por uma UTI imóvel, haviam todas as condições, poderia ter muito mais chance de sobreviver se fosse atendido numa UTI neonatal, que chama-se, né? UTI pediátrica, UTI neonatal. Ou seja, mais uma vez acontece isso, né, Odair? Fica aí o pai, a mãe, a avó, a família vivendo um drama danado, o menino foi embora, morreu, e daqui a pouco ficam elas por elas, ninguém mais fala nada, enfim, né? Não muda nunca isso. Não sei. A gente está no meio, a gente lê muito, fica sabendo o que acontece, a gente não sabe o que acontece. O que não pode acontecer, viu, Boturão, é o ser humano perder a sensibilidade. Sabe?
eu percebo que em alguns lugares as pessoas são mal atendidas, quer dizer, quando você procura a rede, você vai num estado de fragilidade, às vezes um filho acompanhando um pai idoso, ou o pai levando um filho pequeno e tal. E já começa, às vezes, na própria recepção, a forma como você é encaminhado, né? Então, é uma coisa dolorosa. Eu, mano, em 2016, eu queria lembrar a data exata, na primeira eleição do Paulo foi em 2012. 2012. Eu estava me assaiando para ser pré-candidato a prefeito e tal, né? Aí cheguei a dar algumas entrevistas e tal, e o que eu falava sobre saúde era isso. Primeira coisa é humanizar o atendimento. Primeira coisa é humanizar o atendimento. É fazer a pessoa sentir o que representa receber aquela pessoa que está em um estado muito frágil, precisando de um atendimento, e você recebê-la com dignidade, com dignidade. Não jogar num corredor, espera aí, pega a tua ficha e vai esperar, sem dar muita satisfação. E uma criança ainda no colo. Criança, com idoso. Recentemente, na semana passada, perdi um amigo. Ele era pobre também, pobre, não tinha plano e tal, estava na UPA, que depois foi para o Hospital dos Estivadores, depois vai para cá, vai para lá. E ele precisava de fazer uma hemodiálise com urgência. E tenho gravado um dia antes, 2 dias antes dele falecer, ele falou, daí, com voz fraca, se você não me arrumar hemodiálise, o governo arrumar, o Estado, seja lá quem for, eu vou morrer. Eu vou morrer, e falo com aquela voz baixinha. Aí você liga para um, você liga para outro, você liga para as pessoas, começa a ligar para todo mundo, e você recebe como resposta uma resposta fria, sabe, uma coisa que, isso é natural, né? Como se fosse natural. Aí fala, mas o pessoal ele vai morrer se não for atendido. Mas morre tanta gente. Quer dizer, então, aí eu vou levar essa gravação para a pessoa que me falou isso. Então, quer dizer... A pessoa usou esses termos, viu? Morre tanta gente. Mas morre tanta gente, isso aí acontece, né? Não, tudo bem, vai mesmo. Vai morrer. Então, quer dizer, é natural, não tem vaga mesmo, o que eu posso fazer? Então, é essa frieza que eu falo, sabe? Então, isso aí reflete tudo aquilo que eu falo ao tempo, todo mundo fala, todo mundo percebe, os usuários do sistema de saúde percebem. Então, pode faltar recurso, às vezes falta, ou às vezes não falta, eu não sei, que são tantas versões. Eles falam de médico, que médico não trabalha, outro fala que médico trabalha, eu acho que médico trabalha. Enfim, cada dia se vem com uma conversa. E a verdade é que a saúde nunca esteve tão ruim como está agora, mas nunca esteve tão ruim como está agora. Mas em todos os setores. Você tem a plano, não tem a plano. Um amigo foi atropelado lá em São Vicente, está lá há 30 dias aguardando a operação, disse que vai ter que aguardar mais 30, quebrou o braço em 2 lugares e não opera. Não pode. Né? Então, cada dia você se defronta com algo que não é possível, é falta de humanidade, é falta de planejamento, ou alguém só prioriza o dinheiro e não prioriza o atendimento. Alguma coisa acontece. Porque, às vezes, as pessoas estão perseguindo o lucro, não estão perseguindo o atendimento. Tem que perseguir o atendimento. O lucro, se vier, deve vir para quem é empresário, mas não pode abrir mão da questão humana, do atendimento da pessoa humana. Eu acho que tem que se apurar, por exemplo, nesse caso, né? Mas o governo, eu acho que o governo, para mim, ele começou a quebrar a saúde, a quebrar a partir da criação da CPMF. Ninguém me tira isso, até porque você tem dados que comprovam esse negócio. Quando se criou o CPMF, era para suplementar a saúde, o orçamento da saúde no Brasil. Era para suplementar. A doutora Adib Jatene. A Adib Jatene fez uma peregrinação, emprestou o seu nome, o seu crédito. Ele falou com 513 deputados no Congresso Nacional. Falou com todos. Simplesmente todos. E 83, né? Não, foi 90 e 93. Senadores são 80. Não. Senadores são 80 e... CPMF. Ah, senadores. Senadores. 83 senadores e 503 deputados. Falou com um por um. Né? Qual era o projeto do governo Fernando Henrique Cardoso, que era representado por ele. Todo o seu prestígio na defesa disso. Entrou uma moeda da CPMF, como investimento na área da saúde pública do país. Não, e depois, o pior é que logo a seguir cancelaram a CPMF, que era suplementar, e quando criaram a CPMF, o governo deixou de conseguir na verba orçamentária para a saúde e só passou a viver da CPMF. Não, e tem outra coisa. Aí cancelaram. Essa não dá pra falar. Quando cancelaram a CPMF, hoje a saúde não. A PT fez o diabo, com rabo e tudo, e chifre, para derrubar a CPMF. Depois a CPMF foi derrubada.
Depois o PT queria a CPMF de volta. Aí quem derrubou? Fez o diabo com o chifre e rabo tudo. Os tucanos. No Congresso Nacional. Aí falou, o que vai acontecer então? Aí acontece isso, né? O Nenê morre aqui, em Bertioga, uma região metropolitana, no estado. Eu queria falar, né, Boturão? Esse caso de Bertioga, né? Mesmo não analisando especificamente o caso do bebê de Bertioga, que a gente ainda tem pouca informação desencontrada, mas é também um pouco o reflexo de décadas, né? A gente acompanhou, você, o Marco Santana, há décadas que nos programas, nos jornais, fala da falta de investimento do governo do estado na região. Coisa que pessoas ligadas que vinham direto à Baixada Santista, tanto governadores, secretários, mas historicamente a região nunca recebeu a devida atenção, especificamente na área de saúde, aqui na Baixada Santista, onde tem aquele número mágico, né? 4% da população da Baixada Santista. Os números são do jornalista Rodolfo Amaral. Moram aqui na Baixada Santista. E a Secretaria de Saúde do Estado rebate tenta rebater com outras avaliações, enfim. E tal. E a esperança da Baixada agora é um pouco com o governador, que é filho da terra aqui de São Vicente. Dia 14 agora vai inaugurar o AME Mais em São Vicente, depois de anos de batalha, de pedidos de deputados, tanto o Caio França, o Paulo Correia Júnior, investimento direto do governo do estado, que não tinha um centro de saúde aqui do estado, e vai ter agora em São Vicente depois de muito tempo. O mesmo problema que também afeta Cubatão e outras cidades. Né? Eu só acho, viu? Acho que o Odair tocou bem no ponto correto, inclusive conversando outro dia com um médico, né, aqui na saída de Santa Cecília. O Santana estava comigo, né? Sim. Você ouviu que esse importante médico nos disse a respeito de um determinado local aqui na cidade, né? Que está acontecendo, né? É alguma coisa assim estarrecedora, que eu espero que chegue rapidamente aos ouvidos do secretário de Saúde do Estado e do governador Márcio França, né? Porque evidentemente que eles travavam essa coisa. Não chega para o secretário de Estado, não chega. O mau atendimento, chega um caso desse, porque vai para a mídia, mas o dia a dia se trata de um bebê, não chega né? Nunca, nem para o secretário adjunto, nem para o secretário de Estado, mas muito menos para o governador de Estado. Na cabeça do governador ele liberou uma verba tal, não sei o que, está tudo pronto lá e funcionando. Desde que quando ele volta à região e alguém se aproxima, alguém da imprensa, um jornalista, um repórter, chega e pergunta: mas governador, você não tinha liberado uma verba? Até agora nada. Nada? Como nada? Né? Trabalha sobre planilha. Sobre planilha. Os relatórios sobre o macro, tá certo? Só que a gente vive aqui no micro, não diga, Santana? Registrar a participação do Danilo de Grado, que acompanha a gente pela internet. Ele disse que no Brasil, infelizmente, a saúde não é tratada como prioridade. E a pergunta que fica é: quantas vidas mais perderemos até que o ser humano seja tratado de modo digno nos hospitais? Muitos. Lamentavelmente vão perder muitas ainda, vamos falar muito a respeito desse caso. Tem o caso complicado lá que também, o Daí de Vaio, que é da UTI cardíaca, pediátrica. Cardíaca. Aí o pessoal da Santa Casa esteve aqui conosco, enfim, disse que a Santa Casa podia fazer, mas o hospital poderia fazer, mas é um investimento importante, e aí você monta o tema, não tem o profissional. Segundo o capô de casa disse aqui, mas não foi, Santana? Sim. Não há em Santos um profissional que faça cirurgia pediátrica cardíaca no nenê e tal. Pô, será que um cirurgião cardíaco, num curso de final de semana ou de 15 dias, ele não consegue aprender e se transformar num cirurgião pediátrico? Talvez um pouco mais, mas pagando bem, traz um profissional de São Paulo para um plantão. Meu Deus do céu, bem dá. Não é possível. Pagando bem dá. Não são tão poucos casos assim que acontecem, os problemas não são poucos, vivem se repetindo. É o que eu digo, né, Odair? É uma vergonha para as cidades, para a região metropolitana, ter esse tipo de caso. E o pior ainda, o que eu disse no começo, né? Fica a Secretaria de Estado dizendo que tinha vaga, mas não podia transportar o nenê. E ficam os médicos dizendo que é mentira, que o nenê podia ser transportado numa UTI imóvel que não tinham as vagas. Teve um caso recente em Santos também, que teve esse dilema. Recente que eu digo, 3 anos atrás, não sei se o Santana vai lembrar. A Secretaria do Município dizia que tinha que transferir, o Estado não garantia. Era um caso cardíaco, né? E o menino acabou morrendo por esse impasse. Dá para levar para São Paulo? Não dá para levar para São Paulo?
tem transporte adequado, não tem. Na minha opinião, e mais, não tem. infelizmente, o menino morreu. Não tem que levar para São Paulo. Você tem que ter Você tem que aqui. ter aqui, eu acho que tem que ter aqui. Você falou bem, quer dizer, se pagar bem, se você paga para uma pessoa especializada, ele vem e faz a função dele. Então, ele tanto faz trabalhar em São Paulo, Santos, ele vai trabalhar no lugar que lhe oferece condições de trabalho. Estrutura e remuneração. E remuneração adequada. Não é só isso, nós não vamos falar em Santos não tem. Tem no estado todo, tem no Brasil todo, é só contratar o profissional. Muito bem. Alguma coisa a mais, né, E sobre o isso? Não? Beto Souza disse que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde no Brasil, só não foi moralizado ainda por causa do lobby no setor da saúde no Congresso. Mas se o povo se unir, conseguirá moralizar isso. Quem sabe, né? Quem sabe um dia, quem sabe uma expectativa que nós vivemos aí com a eleição que vai vir por aí em outubro, enfim, né? Vamos aguardar. Estamos em cima do break? Vamos fazer um intervalo, a gente volta para falar de outros temas, de outros assuntos importantes aqui no Ponto de Vista. Já, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. A Ecovias dá as boas-vindas para um novo tempo. Nova entrada de Santos Sistema Viário. Chegou a obra que todos aguardavam. Mais agilidade, segurança e conforto para moradores e turistas. Reformulação dos acessos à cidade e ao porto. Novas vias locais, 3 viadutos, 2 passarelas, ciclovia, para melhorar a sua vida. Nova entrada de Santos Sistema Viário. Boas-vindas para uma vida melhor. Assista ao programa Rumos e Desafios aqui na Santa Cília TV. O especial desta semana tratará do tema Esporte e Direito Social. Para tanto, contaremos com a presença do campeão olímpico e diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil, Rogério Sampaio. O programa será exibido no sábado às 15 horas e no domingo às 17 horas. Eu espero você sintonizado aqui na Santa Cília TV. Vítima desse negócio. Muito bem, de volta aqui a sequência do Ponto de Vista. O Daír Gonzalez, secretário de Turismo, conosco. O Luigi de Vaio também participando com a gente, né, jornalista. E o Marcos Santana aí, atento às redes sociais. O Daír Gonzalez, a expectativa é grande, aí você continua coordenando o PR aqui na região metropolitana. E a dúvida que não quer calar com todos nós, pergunta que não quer calar, dúvida suprema do país. Será candidato o deputado Tiririca a mais uma nova reeleição, né? Ele já foi reeleito, né? Então seria a segunda reeleição, já que estaria a caminho do terceiro mandato, mesmo com aquele discurso, né, veemente do ano passado, final do ano passado, que estava se despedindo da Câmara, enfim. Que dúvida, né? O nome de Tiririca estará na urna eletrônica? Vai ser Vai mudar muito. O Tiririca é candidato, ponto, não tem dúvida. Ele é candidato. Ele fez aquele discurso todo lá. Acho que ele nunca tinha ocupado a tribuna. Lembra que ele falou que nunca ocupado a tribuna? Nunca ocupado a tribuna. Fez um desabafo de cidadão, falou, né? Fez um desabafo de cidadão. Cidadão Tiririca. E agora confirma que é candidato. Ele é candidato mesmo pelo PR, a deputado federal. Eu passei esse assunto aí, diga. O Tiririca fala que pior que tá não fica, né? Mas o Tirulipa... Dizia antes, né? Agora acho que não dá pra falar. Que é o filho dele, também é candidato a deputado estadual. Não é mais. Parece que não, né? Não é mais? Ele seria candidato a deputado estadual, mas não é mais, não. Tirulipa não vai, então. O Odair certamente está preparando alguma surpresa regional, eu diria, pelas andanças que ele tem feito com pessoas da região em Brasília, para tentar aliciar para o partido dele. Não dá mais. Acompanha alguma coisa. Chance, mas não dá mais. Italiano não dá mais. Não tem uma carta na manga, nada. Não tem nada, na manga não tem mais Entre nada. os filiados. Tinha uma carta boa aí, mas não tem jeito. Não dá mais, Odair? Essas eleições não temos domínio, né? Não dá mais, não tem jeito mais. Né? Já foi. O quadro já está definido, né? E mas tem, o PR não tem nenhuma surpresa. O PR aqui lança alguém, estadual, federal? Aqui na região? Na região.
Lança o Gilberto Benzi no Guarujá. Benzi no Lança Guarujá. o Luciano Batista em São Vicente. Lança o Sérgio Santana para Federal. Sérgio Santana para Federal em Santos. Tem o delegado Queiroz, que é um eleitor e é filiado do PR, que tem todo o interesse, se está se viabilizando para sair candidato a deputado, a pré-candidato estadual. Tem um menino que é o Demolei, Caio, que também é o presidente do Demolei no estado de São Paulo, também deve sair por Santos também, né? Esse rapaz. E na região são só esses, né? Agora, lógico que, como toda eleição, né? Vem gente de todo lado, que aqui é tão próximo da capital que atrai muita gente aqui, né? Porque os votos são todos pulverizados, né? É difícil. É difícil ser... É bom que o pessoal se ligue um pouco nisso, né? Porque a gente enumerou aqui a votação de Celso Russomano, Tiririca, essa coisa toda, né? Celso Russomano ainda ajudou a eleger o Beto e o Squassone, O né? Tiririca tem arrumado verba para Santa Casa, sabe? Não, tudo bem, André. Se isso é relevante, não sei lá. Alguém aqui vê o Tiririca na vida? Sempre tem mandado a nosso pedido mesmo, né? Mas às vezes não precisa vir, basta mandar verba, né? É isso, né? Se está mandando, Isso não é função. já é... Não é função, porque de repente nós temos deputados federais que olham bastante pela cidade. Eu creio que o Papa é um bom deputado, o Marcelo Squassone é um bom deputado, tem trabalhado bastante pelo Guarujá, né? O Beto virou um deputado mais nacional, né? O Beto hoje está mais nas grandes questões nacionais, mas não deixa de olhar para a cidade. Enfim, nós estamos bem representados. Agora, se outros deputados, né, que tiveram alguns votos aqui, e tem esse reconhecimento, entende que a Santa Casa merece reconhecimento, ou a Prefeitura mesmo, merece alguma emenda em função de uma obra que tenha dificuldade, ou mesmo umas ações da minha própria pasta, eles serão sempre bem-vindos, é uma lembrança. De repente, tem deputado que passou por aqui, levou voto e nunca mais volta aqui. Eu conheço um monte. Odair, nesse período pré-eleitoral, você que comanda um partido, tá, da importância do PR, já a leitura que vai ser uma das campanhas mais difíceis em termos de arrecadação, visto assim, qual empresa vai se interessar em atrelar o nome dela, uma empresa, eu digo um empresário. Quem vai querer se atrelar a algum político no meio de todos essas notícias de Lava Jato? Mas eles conseguiram outro caminho, o político já é rejeitado por natureza, ponto, né? Mas eles conseguiram outro caminho que é o fundo partidário. Mas não vai ficar só nisso, deputado recebendo 2 milhões aqui, outro 3 milhões ali e tal. Não sei se acabou de... Vai ser a mais pobre das campanhas? Também não posso afirmar que sim. Depende do candidato. O que eu posso dizer é que, primeiro, o povo está saturado dos políticos com mandato. Isso é uma realidade. Tem tudo... E há campanhas muito fortes na rede social aí, estimulando a não votar em quem tem mandato, não é? É verdade. O que eu acho uma injustiça quando você generaliza. Cada caso é um caso. Tem bons deputados, tem bons parlamentares, né? Mas eu estou falando o que o povo hoje se manifesta, da forma como se manifesta. Dinheiro vai ser o dinheiro do fundo partidário. Quem terá direito a fundo partidário? Recentemente foi decidido que 30% do fundo partidário vai ser destinado para as mulheres. Assim como tem as cotas de 30% para preencher com candidatas mulheres, 30% do fundo vai ter que ser necessariamente investido nas campanhas das mulheres. Mesmo que não tenham 30% de candidatas mulheres? Aí eu não sou um experto nesse negócio. Mas está dizendo que é 30% da verba. O partido pode ter como candidato duas mulheres. E aí? Elas vão dividir os 30%? É uma injustiça em relação aos demais. Mas é como se fala em 30% das mulheres, fala em 30% das cotas, né, do repasse de fundo partidário. Agora, contribuições poderão haver, de pessoas físicas obtidas os limites legais, né? Tem que estar declarado no imposto de renda, acho que é 10% da renda líquida. O patrimônio próprio do candidato pode ser investido na campanha política, desde que ele comprove, lógico. Não, mas é a minha pergunta, quem vai querer atrelar o seu nome vai atrelar? Eu acho muito difícil. A um político? Hoje, pessoa física sim, pode acontecer. Agora, empresa, dificilmente, até porque não pode, né? Acho que empresas... Mas a pessoa do empresário pode. do empresário pode ser. Até 10%. O problema é dos dois lados. Até 10% do imposto de renda. Né? Ou o empresário também vai ter resistência em emprestar o nome dele a um político e vice-versa também. Porque de repente o político tem interesse no empresário, recebe também não tem interesse. E está atrelando o nome dele, porque eventualmente ele pode estar ajudando numa outra situação e vai ficar avisado. Né? Então são situações que, mesmo quando eram legais as doações,
e eram sempre precedidas de todas as cautelas, até hoje sofre questionamento disso. Né? E quando o empresário dá algum dinheiro, sempre está lá nas entrelinhas, eu quero retorno. Né? Pode ser que não queira, mas pode ser que queira. Então, a gente sempre se pensa o pior. De repente ele ganha uma obra, está ali, ó, ele deu lá, mas ganhou uma obra aqui. Né? Então, eu acho que essas questões, nessa eleição, já estão vencidas. A campanha vai ser com fundo partidário, com aquele fundo de campanha, que vai ter o fundo eleitoral, né? E pessoas físicas que ousarão prestar o nome a uma campanha. Diga, Santana. O Dair, a eleição para o governo do estado desse ano promete ser a mais acirrada dos últimos pleitos. E tende a haver uma polarização muito clara entre o ex-prefeito de São Paulo, João Dória, e o atual governador Márcio França. Muitos analistas interpretam que a candidatura do Paulo Scaff tende a murchar um pouco nessa reta final. Tanto é que o João Dória identificou nem se fala do PT, né? O PT já foi para quarto plano aí, em função dos desgastes, dos escândalos nacionais envolvendo o PT. O Luiz Marinho quase que não aparece nas pesquisas eleitorais. Então, e essa polarização entre o João Dória e o Márcio França, ela é denunciada, inclusive, né, pelo próprio João Dória. Recentemente, eu acho que foi ontem, ele visitou a AgriShow, que é a maior feira de produtos agropecuários do Brasil, no interior de São Paulo, e ele disse claramente que as nossas cores são verde e amarelo, não é o vermelho do Márcio França, não é o vermelho do PSB. Então, eu queria saber do senhor, como é que vai ser o... Esse foi o discurso do Fernando Collor, em 1989. Pois é, e o João Dória está indo para a mesma toada, né? Ele está denunciando, né, essa polarização entre o nome dele e do Márcio França, como ele admitindo que o principal adversário dele nesse pleito é o Márcio França, né? Nesse contexto aí, quanto maior o número de partidos cada candidatura conseguir atrair, melhor, né? E o seu partido é um ator muito importante nessa eleição, né? Eu queria saber do senhor como é que o PP tende a se posicionar nessa eleição. O PR tende a se posicionar nessa eleição. Não, o PR já se posicionou, né? Já se posicionou, pode falar. O PR já se posicionou. O PR já compõe o arco de aliança. Aliás, foi o primeiro partido que compôs com o PSB do Márcio França, foi o PR, com uma postura capitaneada pelo diretor do Estado, elevada pelo deputado André do Prado, que hoje é o líder na Assembleia, muito amigo do Caio França, então tem lá muitas afinidades. Então, enfim, o PR hoje faz parte do arco de aliança do governador Márcio França, né? O Márcio França ele é muito hábil, todo mundo conhece a habilidade dele, é um gestor competente, e hoje ele está com um arco de aliança em torno de 14 partidos. 15. Se não me engano. 15 partidos. Fechou mais um. E por força desse discurso do Dória, parece que ele está rompendo com o PCdoB, se eu não me engano, né? Ele está tirando o PCdoB da lista de partidos apoiadores, justamente para não ter motivo para eliminar esse tipo de discurso do Dória. Agora, o que eu vejo, assim, né, nesse quadro, né, eu vejo como todos nós aqui, somos todos, né, observadores, né, aqui, né, não vivemos dentro do meio político, daquela cozinha que envolve o governo do Estado, né, mas como observadores, percebe que o Márcio tem uma tendência de crescimento mesmo, né, ele tem uma tendência. Tem uma pesquisa que diz que ele tem, se eu não me engano, 8% de aprovação, e tem 9% de pessoas que só conhecem ele. Quer dizer, se ele ampliar o conhecimento, subentende que vai crescer também o número de apoiadores. Eu vi no Congresso do Município aqui em Santos quase que uma unanimidade em torno do nome dele, né, os prefeitos que estavam aqui presentes, né? Então eu vejo que ele tem uma tendência de crescimento. Eu não sei como é que o PSDB vai administrar essa crise de divisão que acontece lá dentro, né? Atualmente eu tive notícia da expulsão de 2, se não me engano, um prefeito ou ex-prefeito, acho que um do Rio Grande da Serra, outro do interior do Estado, que declararam apoio claro ao Márcio França, mas eu acho que não são só eles que declararam esse apoio. Tem vários declarando apoio, né? Então, como é que eles vão administrar isso? Eu não sei. Quando você conversa com seus chefes sobre isso, com que informação que ele te dá, o seu atual chefe, o prefeito de Santos? Eu pouco falo com o prefeito sobre esse assunto, sabe? Eu tenho falando com o prefeito,
muito mais nas questões da secretaria, que já é difícil para a gente administrar. Mas não tem na hora do café. Ele está querendo armar um churrasco comigo, com os amigos aí dele, aí, que ele disse que tem um amigo de infância e tal. Eu falei, eu vou lá te ajudo nesse churrasco aí. Aí pode ser que saia alguma conversa nesse sentido. Mas é que o pessoal acaba bebendo tanto que a gente perde até o sentido da conversa, né? Agora... Não que ele bebe, porque ele não bebe nada como eu também. Mas a gente ali pode se conversar alguma coisa. Aí eu posso trazer para o programa, numa outra oportunidade, quais são as impressões, né, do governo sobre isso. Mas não tenho falado muito sobre isso. Não, ele virá aqui. Não teve um problema de... O prefeito estava agendado com a gente na semana passada, aí teve um probleminha de saúde rápido aí, que já está devidamente solucionado. Se não for na semana que vem, na outra, ele vai estar com a gente aqui, aí será devidamente questionado a respeito dessa situação que envolve complicadíssima. É complicado, né? porque ele é da região do Márcio França e do PSDB, do partido dele, né? Então, agora, poderia ficar meio dividido, né? Agora, sendo próximo ao Márcio França. Aqui ou ali, né? Vamos lembrar o Mourão, por exemplo, o Mourão, por exemplo, mora na Praia Grande, é prefeito da Praia Grande e apoia o Dória. Sim. É vizinho, né? Vamos lembrar que o cidadão só será candidato a deputado, ou vereador, desculpe, a governador ou a presidente da República após as convenções. Agora, eu ia abrir o segundo bloco com esse assunto, acabei passando batido, mas o STF está discutindo, debatendo essa questão do foro, né? Ontem eu acompanhei uma parte lá do Jornal das 10, quando o Luiz Fernando Silva Pinto, um repórter antigo, tradicional da Globo, explicava que nos Estados Unidos não tem nada disso, né? Não tem foro, não tem absolutamente nada. O cara se elege senador, deputado, governador de estado, presidente da República, seja lá o que for. E há uma situação um pouco diferenciada em relação à presidência da República, né? Ele pode ser chamado a depor, enfim, algumas condições especiais que são colocadas para o presidente ou presidenta, quem estiver no cargo, enfim, né? E que é um pouco diferente dos outros homens públicos ou mulheres públicas, enfim, né? Tenham cargos eleitos e tal, né? Mas está uma confusão danada porque todo mundo quer restringir o foro, mas ninguém sabe por onde. Bom, olha, se você perguntar assim, já que existe o foro, né, que tem lá, que já está consagrado há um tempo na Constituição, eu né, por opinião pessoal, né, não deveria abranger crimes comuns, não deveria, eu acho que seria para apreciar situações ocorridas no mandato, pelo mandato e ações do mandato, do próprio mandato. Agora, se ele mata alguém, como já teve casos de vários parlamentares que se envolveram em homicídios e matanças no seu estado de origem, até o foro privilegiado e não aprecia. Está errado. Está errado. Ele é um cidadão como outro qualquer. Se ele cometeu um crime comum, tem que ser responsabilizado pelo crime comum. Me permite... Em primeira instância, em todas as instâncias. Tem que ser assim. E tem uma informação a mais aí que muita gente passa despercebido, que é o seguinte: quando fala de foro privilegiado, as pessoas tendem a achar que apenas são os eleitos, né, os parlamentares, né, deputados, senadores. Muito mais. Né? Mas são 58 mil pessoas hoje na condição de foro com prerrogativa de função, né? Pessoas que ocupam cargos em entidades públicas, mas também tem esse benefício da lei que acabou sendo desvirtuado ao longo do tempo. Né? Então pensa, voltando ao ministros de Estado, não deveria ser da forma como estão querendo essa amplitude toda, que ao longo do tempo, por várias questões, foram se ampliando as questões de foro privilegiado, elencando até chegar nesses 58 mil, e com crimes que deveriam ser respondidos pela justiça comum aqui embaixo, quer dizer, na primeira instância, e obedecer todas as fases processuais. Agora, você observa aí o número de processos que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal, e poderá ver o nível quer dizer, das pessoas que não são condenadas, o nível de absorção, não só de absorção, mas de protelação e de justiça não feita em função da pauta sobrecarregada, que vai levar para prescrição de milhares de crimes cometidos por parlamentares. Isso tudo envolve uma série de situações, não é? A questão da comparação com os Estados Unidos sempre é feita, mas é uma questão completamente diferente, né? Por exemplo, o deputado americano eleito com grana das empresas... Bancada da bala? Não, pode ser a bancada da bala, pode ser o plano de saúde, planos de saúde, por exemplo. O cara vai lá abertamente para defender os interesses de quem bancou a campanha dele, abertamente.
É um lobby feito, uma coisa muito mais honesta, muito mais às claras, né? Muito mais bem definida, a gente entende o que está acontecendo, enfim. Aí fica essa conversa mole, aí tem que ter um foro para o parlamentar poder se colocar... Mas aqui é o país da hipocrisia. O problema é esse, é o país da hipocrisia. Se livrar das pressões, mas quando eu fosse clara, qual é o problema de um empresário doar para eu sou muito mais a favor de você pegar dinheiro de empresário e declarar claramente do que pegar dinheiro do governo. O dinheiro do governo, do cofre público, é para bancar saúde, para bancar educação, segurança pública, coisa básica que a gente precisa e não tem. Não tem que bancar política. Quantos bilhões vão ser jogados na campanha política? Para que isso? Né? Ele vai eliminar, por acaso, as doações de empresa? Não vai eliminar nada. Vai vir por fora. Entendeu? Vai vir por fora, acaba vindo por fora. Né? Então, é muito mais honesto se falar assim, está liberado, pessoal. Vocês têm que pôr a cara. Aí põe a empresa, ela fala, eu doei porque eu acredito no trabalho dele. E a empresa, se tiver interesse em participar de ações, em obras de limpeza e tal, ela vai mostrar a cara dela como empresa. Os editais têm que ser transparentes, tá aquelas condições que a empresa vai concorrer, e acabou. Agora, ficar com essa máscara, não, a empresa não pode, que não sei o quê, e aí a empresa finge que não dá e acaba dando por fora. Acho que tinha que limitar determinados valores. Limita os valores e acabou. Limita os valores e acabou. Limita. E o cara vai lá, o senhor está dando tanto para determinado deputado, porque eu gosto do trabalho dele, concordo com o trabalho dele. Pela rede social, você põe pela rede social, põe, identifica. Agora fica essa hipocrisia, fica enorme, o dinheiro, quantos milhões vão ser gastos nessa campanha? É bilhão, é bilhões. Né? Porque o dinheiro precisa ser jogado para a saúde e não está. Está na campanha para jogar papelzinho fora, pagar cabo eleitoral, essas coisas. Diga, Santana. Antes de encerrar esse bloco, registrar a participação do professor José Pascoal Vaz. Ele me lembra aqui que eu acabei esquecendo que a homenagem ao professor Paul Singer foi proposta pela vereadora Thelma de Souza e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores da Câmara de Santos. E mais do que isso, ele diz aqui que homenagear homens como Paul Singer é sim função da Câmara. E ele concorda com o Edgar Boturão, que ele diz que muito diferente de homenagear, baseado apenas em objetivos puramente eleitoreiros. E vem o filho dele, né? O jornalista o André Singer, que vem representar o pai falecido recentemente, né? Vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco retomamos aqui o ponto de vista. Ontem falamos no último bloco bastante sobre a questão do turismo, né? Que é uma saída importante aqui para a geração de empregos, postos de saúde, postos de trabalho, saúde também, né? Postos de trabalho, essa coisa toda, né? Já que os empregos que a gente estava acostumado aqui na região estão miando feio, né? Voltamos já já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Nesta quinta, cerimônia de abertura do 35º Jogos da Unisanta. Muita emoção com o desfile das delegações, escolha do rei e rainha dos jogos e muitas atrações. Ao vivo logo após o Caderno Regional. E na sexta, o jogo de abertura do futsal masculino, FEFESP Unisanta versus Arquitetura Unisantos. Ao vivo, Jogos da Unisanta. É emoção do começo ao fim. Realização Universidade Santa Cecília. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Ouça 107,7 Santa Cecília FM. Mais música e mais informação é na sua rádio. Santa Cecília FM 107,7. Quem quiser ir comigo, vamos embora, passear. Muito bem. Voltamos aqui na sequência do ponto de vista ao terceiro e último bloco, né? E a gente então abre espaço para discutir essa questão importante que envolve aí a área do turismo. O Luiz fica com a bola aí para começar a questionar aqui o nosso secretário, né, Luiz? Finalmente o secretário de turismo, né? Uma honra falar com o Odair na condição de secretário de turismo, né? Ele que na Câmara era conhecido como um pouco viajandão, né? Pelas ideias um pouco malucas dele, né? Pelo jeito de ser, né? Brincalhão, né? Mas, secretário, não sei se você acompanhou em São Vicente, teve uma experiência que foram
levaram alunos de turismo de 2 universidades para conhecer um pouco a área continental de São Vicente e a partir daí começar a fazer um projeto de exploração turística dessa área, uma exploração acompanhada, né, para aproveitar o potencial turístico de São Vicente. Aqui em Santos, esse setor da área continental, como é que está o turismo? Tem projetos específicos para a área continental? Acompanha a experiência de São Vicente, Odair? Tem. Você está começando agora nessa área que é importante, né? Mas aqui em Santos já tem visita aquela fazenda Cabo Sul, tem visita Ilha Diana. Ilha Diana, tem visitas monitoradas no Cabrão, lá no Caruara, né? Nós estamos desenvolvendo projetos agora, ainda ontem mesmo, cedo, estamos discutindo sobre um projeto de um atracadouro hipermoderno em Caruara, que vai dar um grande desenvolvimento para aquela região, através de barcos, vamos lá ancorar, incentivar o pessoal a participar. O turismo, Luiz, eu acho que o Santos, vamos falar da região, vamos falar de Santos, onde eu sou secretário, nós temos tudo para explorar aqui, temos tudo para mostrar, tudo pronto para mostrar. Temos museus, casarios, nós temos história, nós temos praias lindas, temos, né, então tem tantas coisas para mostrar que são naturais, que foram construídas aqui desde o início, desde o tempo de Brás Cubas, que o que precisa fazer na secretaria é mostrar isso para o mundo, é mostrar desenvolver o produto para vender, mundo, né? Para trazer o pessoal para cá. Então, essa a ação da secretaria, eu entendo, não é eu ir viajar para lá e para cá, porque a gente tem tudo para mostrar. A gente então pode conhecer, perto dessa formatação do produto. O que você precisa é demonstrar para o mundo o interesse em conhecer Santos. É isso que a gente precisa fazer. Demonstrar para conhecer a cidade. Então, em cima dessa ideia, nós estamos desenvolvendo alguns projetos. Então, por exemplo, estabelecemos lá umas relações que estavam meio estremecidas com o Concais. Fomos lá ao Concais, estive com o Bola, que eu chamo o Brancato de Bola, que é meu amigo. Flávio Brancato. Flávio Borges Brancato, meu grande amigo. Famoso, né? Famoso, meu amigo mesmo. Então, eu estive com o Bola. Ninguém entende bem por que esse apelido, né? Curioso. Porque o Bola era um cara que jogava muita bola antigamente. Muita bola, gente boa. E aí, ali no Concais, iniciamos uma parceria de negócio, onde vai estimular a conhecer a cidade. Como? Estamos uma visita programada com a MSC, com a linha Costa também, e vamos, toda vez que o navio estiver chegando próximo de Santos, ou estiver para chegar em Santos, faz parte da rota, nós estamos mandando fazer um vídeo da cidade, um novo vídeo da cidade, um de 30 segundos, um de 60 segundos e outro de 3 minutos. Então, um desses vídeos, provavelmente de 30 segundos, quando você liga a televisão, você vai conhecer a cidade. Você liga a televisão para ver qualquer programação, entra primeiro o vídeo da cidade de Santos. Isso vai despertar naqueles passageiros a curiosidade de saber quem é Santos, o que é Santos, ao invés de descer aqui, pegar um ônibus para Congonhas, pegar um avião para Foz do Iguaçu, voltar para Congonhas e voltar para o navio, que é o que acontece comumente, né? Então vamos despertar nesses pessoal. Mas Esse não é chegada, né? Esse produto da área continental já está pronto assim para vender para o turista, assim, quando ele ver a parte da área continental, a beleza de uma Ilha Diana, a beleza dos rios ali já está pronto. Isso. A Secretaria de Turismo, ela não tem ela própria um veículo de transportar o turista. Uhum. Ela tem os programas, tem os folders, tem toda a programação. Isso é desenvolvido pelos agentes que fazem turismo na cidade. Então você mostra, faz os folders, faz as programações, entrega em hotéis, e ali é desenvolvido para que as pessoas possam conhecer. É desse jeito que faz. Diferentemente da cidade vizinha, a gente já tem toda essa programação feita. E são pontos conhecidos, quer dizer, não é nada inédito, né? Hoje, se você está trazendo algo inédito para conhecer, é importante que se dê toda essa notícia. Nós já temos na nossa programação normal, né? Então, dentro do programa que a gente está de conhecer tudo, assim, nós mapeamos todo o estado de São Paulo, elencamos 12 capitais regionais, tipo Campinas, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Araçatuba, Ribeirão Preto. E uma vez por mês, nós vamos estar lá, presente no shopping de maior movimento da cidade, de sexta a domingo, num espaço nobre. O nosso stand, que não é quadrado, é um stand diferente, movimentado, ágil, com todas as coisas da cidade, com vídeo da cidade, com folder da cidade, com personagens interpretando situações ao vivo ali para as pessoas que têm interesse.
oferecendo um cafezinho e tudo da cidade, né? E nessa semana nós estamos procurando fazer um convênio com as empresas cinematográficas para, na semana que nós estivermos na cidade, divulgar esse vídeo de 30 segundos antes de cada sessão. Então vai despertar em Campinas, vai despertar em todas as regiões do estado o interesse de conhecer aquele clube bonito, porque isso não tem tudo para mostrar, né? Então você mostra a praia, aquelas mulheres bonitas que nós temos aqui, mostra morro, mostra ele pulando paraquedas, paraglider, surf, bonde, Museu Pelé, Monte Serra, enfim, tantas coisas para mostrar. O pessoal vai despertar naturalmente a curiosidade de estar aqui presente com a gente. Então eu acho que Santos, para o próximo ano, vai crescer muito nessa questão do turismo. Nós estamos medindo a temperatura, temperatura, frequência de hotéis, né? Medindo frequentemente. Vamos fazer agora o Festival do Café, que já está na programação de fazer em julho. Como terá festival de jazz, como talvez terá um encontro de motos para acertar alguma coisa em outubro. Enfim, a gente está criando também alguns eventos para que as pessoas despertem para a necessidade de conhecer a cidade. Justamente esse ponto aí que você acabou antecipando em parte a minha pergunta, que é o seguinte: um dos grandes desafios do turismo, não só de Santos e região, é criar atrativos para que incentivem as pessoas a visitar a cidade, não só na temporada de verão, em busca das praias, né, mas ao longo de todo o ano, né? Então eu queria saber do senhor que outros atrativos Santos em especial e de forma conjunta outras cidades estão programando para atrair pessoas ao longo do ano inteiro, principalmente no inverno, que parece que tem uma chamada baixa temporada, né? Então, mas no inverno estamos criando esse Santos, Festival Santos Café. Tem segunda? Não, já tivemos duas, né? Já, essa vai ser a terceira temporada, se não estou enganado. Terceira temporada. E isso para o inverno, né? E no verão tem várias programações que é feito pela própria Secretaria de Cultura, que os eventos foram todos para a Secretaria. Está sendo mapeado. Tudo para a Secretaria de Cultura, tudo quanto é evento. Agora, nós estamos querendo restabelecer naquela Rua 15, aquele espaço que se perdeu, que foi um programa de muito sucesso, mas com falta de recursos para bancar as bandas, porque tinha que bancar banda. Aí o povo vai ficando mais exigente, porque no início você põe uma banda mais conhecida do pessoal, né? Que até interage com os músicos e tal, mas de repente a nível de exigência vai aumentando e o preço também vai aumentando, e ali parece que pararam o programa em função da falta de recursos. Nós estamos fazendo gestão junto à Secretaria de Finanças para que se amplie a gama de recursos para que nós possamos voltar a fazer esses eventos, fechar a Rua do Comércio toda sexta-feira, a Rua 15. Estou fazendo gestões junto à Prefeitura para que se troque aquelas lâmpadas, para melhorar a iluminação da Rua 15, principalmente aquele trecho do Bodegaia, que é ali entre a Praça dos Andradas e a Rua do Comércio, né? Melhorar a segurança. Então, tudo isso é um conjunto de ações que envolve não só a Secretaria, né? Isso é uma questão nacional, curiosamente. A gente falou aqui ontem sobre o turismo com a Rosana, né? E o Santana lembrou aí que o Peru hoje recebe mais turistas do que o Brasil. Do que o Brasil ainda, já recebe. Antes era Buenos Aires, né? Não era Argentina. Só Buenos Aires. Buenos Aires recebia 7, 8 milhões de turistas por ano, o Brasil recebia 6, 7 milhões, ou seja, 1 milhão, 1,5 milhão a menos, isso faz uns 10, 12 anos. Agora a Colômbia está assumindo... Falar, que quase passando o Brasil, o número de visitantes, é a Colômbia, apesar de ser um país bem menor, né? Mas falta uma política agressiva do governo federal para mostrar o que é Brasil. Se você vai perguntar para um leigo lá da Europa, qualquer, ele fala, qual é a capital do Brasil? Ele fala, Buenos Aires. Quantos falam isso? E tem muita gente acostumada a vir para o Nordeste, né? Diminuiu bastante, né? Tinha ponte aérea. E agora com essa comunicação. Essa ponte aérea mudou Portugal. O sistema de comunicação, com internet, com tudo, a coisa mudou. Portugal com capitais nordestinas, Espanha com capitais nordestinas, aí tem muito europeu. Então, mas falta uma política agressiva. Mas por aí fica. Mas é o que eu falo, Boturão. Falta uma política agressiva de divulgação do que é Brasil, de tudo aquilo que o Brasil tem. Então, o Ministério do Turismo andou uma certa época fazendo isso, participando de feiras na Europa para poder divulgar que é Brasil. Não sei continuar essa política. Então, o que a gente está querendo fazer, é trazer Santos, porque Santos tem tudo, só falta divulgar. Regionalmente, tem de novo, foi informado recentemente o interesse da Azul já em operar assim que o aeroporto regional da base aérea estiver pronto para o uso compartilhado da base aérea.
Tem acompanhado alguma coisa dessa tratativa? Então, como é que está a secretaria nesse sentido? Não, a gente só está acompanhando sem participar diretamente das negociações, até porque envolve outro município, né? Mas a gente aguarda com muita expectativa, porque tão logo seja formalizado e criado de fato essa linha aérea no aeroporto do Guarujá, com certeza vai melhorar muito as ações não só da Secretaria de Turismo, mas de todos os municípios, né? Vai dar um crescimento muito grande Seria para alguma, com certeza. Ligaria Santos a algumas capitais do Nordeste e do Centro, né? Do centro do país, né? Sim. A Azul já está viabilizando essas rotas aí. E tem que pegar um centro mais econômico, né? Um centro econômico, né? Que vai estar ligando o Guarujá com o mundo, a Baixada toda com o mundo, né? Agora, a grande preocupação que a gente tem aqui, né? E as pessoas que participam discutem isso com muito aprofundado aqui com a gente, essa questão da geração de emprego, né? Geração de trabalho, não é emprego propriamente dito, né? Trabalho, né? O turismo, não é? O cara que vai te buscar no aeroporto não é uma maquininha, não é um robozinho. Pode ser até que aconteça, não é? Sei lá, um dia vai ser assim. Será que vai ser assim? Não sei. Vamos ver todo mundo vai viver ali no digital, né? Sei lá, no virtual, sei lá. Pode acontecer isso. Aqui recebemos outro dia um rapaz aqui explicando os bitcoins aqui, quase que, né? Entramos pela lente, né? Viajamos com ele aqui e vamos parar no fim do mundo, sei lá eu, né? Mas normalmente não é assim. As pessoas são recebidas por pessoas, né? Aí tem o ônibus que encaminha, que é dirigido por um motorista. Aí tem o outro guia que seja, tem a agência, tem lá o hotel, o restaurante. Quer dizer, é uma cadeia, tá certo? Né, que gira em torno do turismo. Porque os empregos que a gente estava acostumado aqui no Porto, por exemplo, no Polo de Cubatão, enfim. Até uma dúvida, né? Se há 20, 30 anos atrás tinha mais gente trabalhando no Porto ou se tem hoje. Só que hoje você não tem mais um cara ali operando a máquina, né? Carregando o saco hoje, e essa coisa toda. Hoje, né? a mão de obra, hoje você tem um cara operando no Porto, mas ele está morando em Miami. A mão de obra era mais braçal, né? A mão de obra era mais braçal, exigia mais quantidade de gente, né? Então, e a indústria do turismo, esses empregos, agora, eles são... Sabe o que eu sinto precisa de gente capacitada, né? O que eu sinto, nós temos guias turísticos, guias de turismo, né? Lá na Secretaria, que são muito competentes. São bilíngues. Lógico, são bilíngues. E o que eu sinto falta, na verdade, assim, você vem no hotel, você se hospeda em Santos, quando você vai se hospedar num hotel no Nordeste ou qualquer outro lugar turístico, você recebe do próprio hotel vários folders e convites para vários passeios, não é isso? Sim. Pacotes de passeios locais. Já fecha dentro do hotel. Isso. Passeios locais. Aqui você não vê isso. Tem só o Zé Luiz, que é um abnegado, que tem pacote para oferecer, que é uma pessoa que colabora muito com a Secretaria, né? Um empresário. Mas eu penso que tem um espaço para muita gente estar explorando isso. Divulgando, criando empresa voltada só para isso, porque tem muita gente visitando Santos e a pessoa fica perdida. Né? Você vê gente na Praça Mauá perguntando onde fica o shopping. Né? Então, o pessoal está muito disperso, né? Muito disperso. Nós agora, há um projeto antigo, eu apresentei, eu lembro que foi aprovado e depois vetado, e depois foi representado por outros governos, e agora o prefeito que apresentou, se não me engano, há 2 anos atrás, um projeto que deve ser votado agora na Câmara, que vai transformar bancas de jornais em pontos de informações turísticas. Isso era uma coisa que eu tinha feito, foi aprovado e foi vetado em 2000, se não me engano, em 2010. Né? Porque você chega no aquário, você recebe lá informação turística, chega em alguns lugares, não é toda a cidade que pode ser ponto de informação turística, mas lugares próximos, lugares centrais, tipo Praça Mauá, tipo Praça da Independência, tipo aquário municipal, mercado de peixe, enfim, lugares que as pessoas visitam, orquidária, aquário, que ali você vai ter um ponto de informação turística. Vai receber o mapa da cidade, o folder da cidade, o que deve visitar, para onde ir, como ir, entendeu? E aqui no âmbito local, nós estamos fazendo gestões também, por exemplo, com o Monte Serrat. Tivemos um conversa com o Monte Serrat, o Paulo Valejo, uma pessoa muito gentil, se vocês não conhecem, um empresário de muita visão. E eu falei assim, olha, honestamente, você viu uma família com o Monte Serrat, é caro. Né? Quanto está hoje a passagem? R$42 a passagem para subir. 42? Uma família inteira? Por pessoa. 42? Por pessoa. Tem certeza? Tem certeza? É real, é verdade. Real. Não era 15? Não. 15 foi da última vez que eu fui, que nasceu meu primeiro filho. Eu tenho 6.
Né? Então, 42 para subir. Então. Aí, mas ele justifica pelos custos. A manutenção daquilo é muito caro. Para nós, assim, pode ser, é caro mesmo. Mas a manutenção do sistema para ter segurança, né, exige que se cobre aquele preço. Então, conversando com ele, eu falei, espera aí, eu vou trazer o bonde para 11%, eu quero lotar os bondes. O que a gente quer com a secretaria? É fortalecer o comércio central. Então, o bonde hoje, ele passa pela Praça Mauá e passa. Ele passa pelos lugares e a guia de turismo fala, olha, aqui é o Paço Municipal, cadê? Ali já foi, passou. Ali atrás é a Bolsa do Café, já foi. Ali é a Banca do Ney, já foi. Ali é o Monte Serrado, já foi. Então, qual é a ideia? Em qualquer lugar, né? Para, desce, com a pulseirinha dele lá, com a passagem, não é isso? Visita, pega o próximo bonde, monta e vai embora. Com isso você aquece o comércio ali central, aquece o pessoal da Praça Mauá. E na conversa que eu tive com o Paulo, então, passageiro do bonde, vem com o negocinho, dá 50% de desconto no cidadão. Tá certo? Ele prontamente falou, não, eu acho que eu tenho razão, vamos fazer isso aí, não tem problema. Entendeu? Então falta só formalizar. E todas essas ações que eu estou anunciando aqui, tão logo sejam todas implementadas, serão anunciadas pelo próprio prefeito um pacote de medidas novas da Secretaria de Turismo. Muito bem, vamos aguardar e continuar acompanhando aí com muita atenção. Odair, obrigado pela presença mais uma vez aqui, sucesso lá no turismo, obrigado ao Luigi e ao Marcos Santana diariamente conosco, a gente com você de segunda a sexta-feira, né? 1h30 da tarde, você sabe, programa ao vivo, e agora, durante essas semanas com os Jogos da Unisanta, que efetivamente amanhã, mas a festa de abertura acontece hoje à noite, 7h30, 19h30, né? A reprise do ponto de vista passa para 1h30 da manhã. Valeu, gente. Obrigado.